Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. Estamos no programa Médicos em 3D. Hoje vamos fazer um debate, tirar algumas dúvidas e, por último, te dar umas dicas. Nosso tema é pneumologia. Sabe que o pneumologista foi um dos médicos mais famosos durante essa pandemia e esse é o nosso assunto. Quem vai falar para mim, vai estar conosco hoje, será a doutora Karina Tavares. Tudo bem, Karina? Ei, tudo bem? Karina, fala um pouquinho como que o pneumologista se tornou um médico importante, né, e famoso durante essa pandemia, não é isso? Foi muito demandado, né? Obrigada pelo convite de estar aqui. O pneumologista teve uma demanda muito grande, por quê? Porque o Covid, o principal órgão atacado, né, é o pulmão. E ele causa uma pneumonia viral e sem tratamento, o pulmão não resistia ao ataque desse novo vírus e acabava então levando a óbito as pessoas por asfixia. E a gente não tinha praticamente nenhuma informação, a gente só sabia o que estava causando no pulmão pelos exames que a gente tem, pelas possibilidades tecnológicas que nós temos, fazia-se tomografia e via-se que o pulmão estava totalmente infectado, totalmente tomado por uma condição nova, inflamatória, aguda e muito intensa, e que levava então o pulmão a não conseguir fazer as trocas gasosas e matava por asfixia mesmo. Mesmo ficando na ventilação mecânica, muitas vezes o vírus ele se alojava ali e não saía. Então a pessoa não resistia. Né? Os outros órgãos também, a gente tem vários acometimentos pelo Covid, que não é só pulmonar. A doença é muito inflamatória. Isso, é uma doença inflamatória generalizada. O coração também é atacado, as serosas do sistema nervoso central, o cérebro. Então, às vezes, a pessoa até saía daquele período agudo da doença, ela ficava sem o vírus, o pulmão estava se recuperando, mas ela não resistia por outras complicações. E você achou que nossas armas melhoraram nesse período? Não estou falando de vacina, não. Estou falando de uma pessoa que adoeça hoje em dia. Você tem mais armamentos no combate da doença? Não, porque nós ainda não temos assim uma medicação. Já foram lançadas vários antivirais, anti-inflamatórios, inclusive, que têm essa possibilidade de reduzir o índice de óbito ou até mesmo do paciente ser internado. Existem essas medicações? Já existem, tem trabalhos científicos dando respaldo, tudo isso, mas são medicações que estão fora aí do alcance financeiro das pessoas em geral. Não é um antiviral comum como nós já temos. O Tamiflu, por exemplo. Nós temos o oseltamivir, que é o Tamiflu, né, que é dado inclusive, mas o Covid não responde ao Tamiflu, né? Então, a gente ainda não tem um armamento, assim, um antiviral voltado para o Covid. E agora, voltando para a vacina, Karina, você tem pego casos mais leves? Você acha que realmente ainda, não sei se você tem essa mesma percepção que eu, mas ainda existe muita dúvida em relação à vacina, né? Mas você acha que valeu a pena? Por exemplo, eu quando vejo números, né, como eu faço a auditoria hospitalar, as internações diminuíram e as pessoas na unidade intensiva, né, de cuidados intensivos diminuiu. Mas no seu consultório, os casos ficaram mais brandos ou não? Sim, dá uma segurança assim para mim, quando eu pergunto, o senhor está vacinado? Sim. Quantas doses? 3, 4? Me dá uma segurança muito grande. Acho que foi um divisor assim, de águas a vacina, tem essas dúvidas sobre os efeitos colaterais. Realmente ninguém é igual geneticamente falando, né? E a gente pode ter, como para qualquer outra medicação, algum efeito colateral, assim como algumas mulheres têm uma maior incidência de derrame por causa de anticoncepcional. As vacinas também podem dar algum tipo de efeito colateral com essas pessoas. Mas no coletivo, né, no geral,
a vacina foi algo muito divisor de águas, muito importante, que reduziu óbito, sim, reduziu internações e a doença ficou mais branda nos pacientes, nas pessoas jovens. A gente tem que lembrar que no início da doença nós estávamos perdendo pessoas de todas as faixas etárias, não era só idoso, não era só doente, não é? Pessoas jovens, saudáveis, rígidas. Então isso não se vê mais. Existe óbito ainda pelo Covid? Existe. Nossa, ele vacinou 3 doses, 4 doses e faleceu. Aí você vai ver uma pessoa mais idosa, com várias comorbidades, ou seja, várias doenças. E às vezes ele não faleceu nem em consequência da infecção pulmonar, mas porque ele não resistiu passar por a doença inflamatória, atacou vários órgãos e a pessoa acaba não resistindo. Karina, então, o que eu queria saber agora são as consequências do Covid a longo prazo, porque vão ficar consequências pulmonares, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Hoje em dia vocês estão até chamando de Covid longo, não é isso? Inicialmente, quando a doença começou a se alastrar, que a gente via as tomografias, a gente tinha muito receio do que ia ficar de sequela no pulmão. Principalmente uma doença chamada fibrose pulmonar, que é como se fosse um empedramento do pulmão. E isso não tem jeito dele voltar a ser o parênquima pulmonar normal. Hoje, o que a gente vê? Nós pensávamos assim, nossa, disso tudo que está alterado aqui, meu Deus, se ficar 50% assim, a gente vai ter uma sequela na população geral muito grande, com pessoas vivas, com uma falta de ar muito intensa. Metade do pulmão comprometido. Né? Pois é, às vezes necessitando de uma ventilação mecânica dentro de casa, né? Mas isso realmente não aconteceu. Nós temos índices de fibrose pulmonar, tem pessoas jovens também, mas foi bem menor do que a gente imaginou que ia ocorrer, ainda bem, né? Mas a fibrose é uma realidade, muitas pessoas perderam muita função pulmonar e elas não conseguem mais trabalhar, porque elas têm uma falta de ar, uma dispneia muito intensa, que qualquer movimento elas ficam estafadas. Agora, existem também outras sequelas, outras consequências que não são pulmonares, né? Que a gente chama até de Covid longa. São as pessoas que ficam com uma deficiência de memória, um esquecimento muito fácil e que isso não tem medicamento, né? A gente usa algumas vitaminas que acha-se que pode ajudar. A gente vê que ao longo do tempo as pessoas também se adaptam, vai melhorando, ela vai fazendo atividades, exercícios, que isso melhora. Outras consequências como dores musculares e dores articulares também foi bastante visto e a gente nota que a despeito de uma dor muito intensa, isso vai melhorando com o tempo. Queda de cabelo, hipotensão ou hipertensão, contrário. Sim. Né? Ficou às vezes difícil de se controlar a doença, leva alguns meses até que se consiga controlar. Então isso é o Covid longo. Eu vejo muito paciente falando assim, depois que eu tenho Covid, eu tenho que fazer uma série de exames, ou então ele tem essa dúvida, eu teria que fazer uma série de exames. E outra coisa, eu teria que tomar uma série de vitaminas? É uma coisa que chega para você também? Sim. É sobre imunidade. Imunidade, eu preciso melhorar a minha imunidade. Pois é assim. O paciente que teve a doença de uma forma mais grave, aqueles que ficaram internados em UTI, entubados, eles precisam fazer uma revisão depois, sim, até para a gente ver quanto ficou de sequela pulmonar e para ver funcionalmente também como que ele ficou, se ele melhorou, né, se ele ganhou função, depois se ele recuperou. Então essas pessoas precisam sim passar com o pneumologista, eles seguem com a gente 6 meses, 1 ano. E o que eu vejo, né? Que a maioria, mesmo que eles fiquem com áreas acometidas, sequelares, eles vão bem. Então, funcionalmente, eles vão muito bem e a gente dá alta depois, tá? Até porque o resto da vida dele, quando ele for fazer um raio-x de tórax, daqui a 10, 20 anos, estou com uma gripe, faz um raio-x, olha, tem uma alteração. Não, mas essa minha alteração é antiga, é do Covid. Então, toda vez que ele for pronto-socorro, ele trata uma pneumonia por conta de algo que é antigo. Então, ele tem que saber exatamente como o pulmão dele vai ficar, tanto radiologicamente quanto funcionalmente. As pessoas que tiveram uma doença mais leve, que não precisaram internar, eles fazem uma consulta posterior para a gente auscultar, ver como é que tá, ver se tem ausculta de fibrose, tá bem? E logo a gente dá alta, fica bem. Os pacientes que hoje eu vejo
a Covid se tornou um estado gripal, tá? Que vai ficar corriqueiro, né? A vacina não vai ser algo que passou. A gente fez 1, 2, 3 doses. Provavelmente, todo ano nós vamos vacinar. Não sabemos ainda se vai ser 2 vezes ao ano, como a antigripal comum. Sim. Ou se vai ser apenas 1 vez ao ano. Se ela vai ficar junto com a antigripal, espero que sim. Mas ela vai se tornar uma gripe corriqueira. A gente não vai nem mais ficar testando todo mundo, não é? O que eu vejo também é um estado gripal por influenza, que é um outro vírus, dando um acometimento sistêmico. A pessoa fica mais prostrada, mais febril do que a do próprio Pior Covid, do que o Covid, não é? E a gente não fica testando, tá? As pessoas testam para ver se é Covid, até porque ainda há uma exigência funcional para isso, trabalhista, né? Precisa se afastar. Mas, na verdade, qualquer estado gripal, a pessoa tem que se afastar. Sim, não é só Covid que você não deve passar para o seu colega, qualquer estado gripal, qualquer virose. O empregador vai detestar essa sua fala, hein, Karina? Pois é, mas paciência. É assim, né? É verdade. Karina, por último, todo mundo que vem aqui, a gente pede para dar uma dica. E aí eu queria que você, nesse universo todo, né, que você tem um monte de assunto, mas uma dica específica sobre Covid. O que você pode falar para quem está assistindo a gente agora? Aos extremos de idade, né? Crianças e idosos. Eu acho que os idosos ainda têm que se poupar um pouco nesse momento. Uso de máscara, se tem que ir para alguma festa, um lugar fechado, use máscara. Você vai ficar diferente de todo mundo, mas não tem problema, ninguém tem que ser igual mesmo. Todo mundo já está acostumado com isso. Ninguém acha mais a pessoa que usa máscara um ET ali no meio, né? E vai entender, vai ver que é uma pessoa de uma certa idade, né? Ponto. As crianças, estar com as suas vacinas em dia, né? Existe a vacinação agora para os adolescentes e para determinada faixa etária mais infantil. Eu sou a favor que seja feito, tá bem? Mas ir para a escola, tá? E para as pessoas em geral, sobre a imunidade, né? Que a gente ia falar. Ter uma boa alimentação, hidratar-se, não fumar, importantíssimo. Quem tem uma doença pulmonar crônica, que se cuide, que seja regrado com o seu médico nas visitas de rotina. Eu estou bem, não vou. Não, vá. Se ela fala que é de 6 em 6 meses, vá de 6 em 6 meses, mesmo que esteja bem. Então, deixe sua doença, mesmo que não seja pulmonar, seja um diabetes, seja uma hipertensão, sempre bem controladinha. Porque isso ajuda muito na hora que você tem uma doença aguda, o Covid, né, por exemplo, a que você se recupere mais fácil. Karina, muito obrigada pela sua presença. Essa dica que Karina deu, uma dica que vale ouro, cuidar da saúde é sempre muito bom. Esse foi o Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Esse conteúdo e outros você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. Estamos no programa Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates, e o nosso assunto de hoje é a saúde do rim. Muito importante esse assunto, mas pouco debatido. Para falar com a gente está aqui Alice Pignaton. Tudo bem, Alice? Tudo bem. Alice é nefrologista e a atual presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional do Espírito Santo. Alice, vamos começar então do básico? Eu vejo que as pessoas têm muita dúvida assim, quando que eu procuro um urologista e quando eu procuro um nefrologista? Tem diferença? Tem diferença sim. O nefrologista é o médico clínico que acompanha as doenças que podem ser tratadas do ponto de vista clínico. Por exemplo, uma doença renal associada ao diabetes, com perda de proteinúria, outras glomerulopatias que a gente chama que são as doenças que se encaixam na perda de proteína e sangue na urina de causas que precisam ser investigadas. A doença renal crônica, que é uma doença de progressão, quando já tem uma lesão estabelecida pelas principais causas que são diabetes e hipertensão, e esse paciente já tem uma queda da creatinina, né?
uma queda da filtração dos rins e precisa fazer um acompanhamento para tratar as consequências que a falência renal vai causar. O médico nefrologista também trata no intra-hospitalar os pacientes que evoluem com alguma alteração aguda de função renal, enquanto o urologista, do ponto de vista de busca, né, está mais relacionada com alterações do aparelho masculino, né, que a gente sabe, né, por exemplo, cirurgia de vasectomia, próstata, saúde do homem a partir dos 40 anos, né, e também as alterações relacionadas com necessidade de avaliações principalmente cirúrgicas do trato urinário, como tumores renais, de bexiga, de próstata, cálculos renais que precisam de desobstrução. E assim, Alice, é um assunto, até te falei, né, que eu descobri a nefrologia na faculdade, já enquanto estudante de medicina. É um assunto que a população em geral não conhece muito, né? Apesar de ser extremamente importante e se confundir com as outras doenças, muito comuns, igual você falou, hipertensão e diabetes. Mas vocês têm um mês, então, não teve um movimento da sociedade? Conta pra gente sobre isso. O mês de março ele é caracterizado, principalmente dia 10 de março, que é sempre a segunda quinta-feira do mês de março, é uma ação global que a gente chama de Dia Mundial do Rim, que é patrocinada pela Sociedade Internacional de Nefrologia, com o objetivo de conscientização, não só da classe de saúde pública, né, médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, assistentes sociais, mas também da população em geral em relação ao que é a doença renal e quando buscar ajuda em relação a alterações renais, porque as doenças renais, na maioria das vezes, elas são silenciosas, quando a gente vai descobrir por um exame ou de sangue ou de urina que está alterado. Então, para educar a população em relação a manter uma saúde física, para poder e também buscar os médicos apropriados quando você tiver alguma alteração detectada em algum exame, mesmo você não tendo nenhum tipo de sintoma. Então, e a gente estava conversando, né, antes, sobre como a gente confunde. Para mim é muito emocionante quando eu vejo uma outra especialidade falando de cuidados básicos, de dieta e exercício. Então, como as patologias renais, a principal causa de perda do funcionamento do rim é diabetes no mundo, não é isso? Me corrija se eu estou errada. E no Brasil é hipertensão. Isso. Então, a educação passa pela educação geral, não é isso? Na verdade, eu acho que tanto a nefrologia, cardiologia, endocrinologia, né, estão interrelacionadas, porque o problema que todos nós temos hoje, estamos enfrentando em relação a doenças endêmicas, são doenças de saúde pública, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, que vão levar a uma epidemia desse século, que é a doença renal crônica, que está associada também com um aumento da expectativa de vida. Porque o paciente idoso, a gente sabe que a gente tem uma perda de função renal normal, que é um processo de envelhecimento que acontece a partir dos 40 anos que a gente começa a ter perda de massa renal. Mas alguns indivíduos têm isso mais acelerado. E as coisas que podem causar essa piora mais rápida de função renal, né, é justamente alguns fatores de risco, como você citou, hipertensão, diabetes, obesidade, uso de medicamentos indevidos, né, uso abusivo de analgésicos e de outras substâncias, né. Então, essas mudanças de hábitos, e principalmente em relação à dieta, por conta do aumento populacional, da necessidade da gente ter uma oferta, uma quantidade maior de alimentos e não estar preocupado com a qualidade dos alimentos, isso está trazendo malefícios em relação ao tipo de dieta que a pessoa está ingerindo, ao tipo de exercício físico que ele não está fazendo, e esse sedentarismo, essa ingestão excessiva de carboidratos, né, e acaba levando a um ganho de peso, ou então levando ao desenvolvimento, sendo gatilho para o desenvolvimento de diabetes, de hipertensão. A alimentação muito industrializada, né, está relacionada, por exemplo, com o aumento da ingestão de sal. Recomendado assim pela Sociedade Internacional de Nefrologia que uma pessoa tem o hábito de ingerir 5 gramas de sal de NaCl, o que corresponderia mais ou menos a 2 gramas de sódio, né, por dia. E a gente sabe que na população brasileira, a média, por uma pesquisa realizada pela Sociedade de Nefrologia,
a média de ingestão é de 12 gramas. É muito alto, é o dobro. Então, a partir do momento que a gente sobrecarrega com excesso de sal, com excesso de glicose, que também é uma das vias de eliminação de glicose, é o transporte renal, né? E esse paciente já tem predisposições genéticas a desenvolver esses tipos de doença. Aí, essa forma de alimentação, a falta de exercícios, eles vão ser os gatilhos para o desenvolvimento da doença renal. Tá certo. Excelente, Alice. Voltamos no próximo bloco com esse assunto e nós vamos falar sobre outros temas, outras maneiras da gente prejudicar a saúde do nosso rim. Espero vocês. O Instituto Feminina está preparado para cuidar da saúde da mulher, desde a adolescência até a idade madura. Os médicos Dr. Paulo Batistuta e doutora Samara Matar alinham experiência, tecnologia de ponta e pesquisa pensando na saúde integral da mulher moderna. Localizada na Enseada do Suá, no edifício Vértice Empresarial, o Instituto Feminina possui uma sede confortável, com os equipamentos mais modernos para atender suas pacientes em ginecologia, obstetrícia, ginecologia integrativa, laser e estética íntima. Faça uma visita e conheça o Instituto Feminina. Estamos de volta com o nosso Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. E o assunto de hoje, que eu estou falando com Alice Pignaton, é sobre a saúde do nosso rim, esse órgão extremamente importante. Alice, vamos falar então agora em temas mais atuais, até bem atuais, até mesmo para mim, até mesmo para sociedades médicas, né? A gente, durante o Covid, a gente recebeu uma série de instruções, muitas vezes equivocadas, para estimular a nossa saúde, a nossa imunidade com vitaminas, não é isso? E a gente percebeu, eu percebi lá no meu consultório, que as pessoas ficaram intoxicadas por vitaminas. E às vezes eles têm uma ideia de que vitamina só faz bem, não faz mal. Né? Eu queria que você comentasse sobre isso, especialmente assim, focando na saúde do rim. Em relação às vitaminas, né, houve um consumo excessivo de vitamina C e vitamina D, principalmente baseados em algumas pesquisas, né, realizadas em relação ao que poderia evitar a contaminação pelo vírus do SARS-CoV, que causa a Covid-19. Então, a gente viu uma ingestão excessiva nos últimos tempos de vitamina D e de vitamina C, sem supervisão médica. Qual o problema disso? Não é todo paciente que pode ingerir. Primeiro, porque tem os níveis de suficiência e a ingestão ela deve ser feita principalmente nos pacientes que estão com alguma deficiência, né? A vitamina D, por exemplo, é uma vitamina lipossolúvel. Ela é absorvida, mas ela não é excretada de forma tão adequada. O que a gente viu foi uso excessivo, com dosagens acima do recomendado, e alguns pacientes desenvolvendo hipercalcemia, com excesso de cálcio no sangue, que causa alterações como constipação, queda do estado geral, náusea, vômito, até rebaixamento do nível de consciência, né? Causando também injúria renal aguda. A gente viu alguns casos de injúria renal aguda por excesso de vitamina D. Em relação à vitamina C, ela é hidrossolúvel. Tudo que você ingere, mesmo em excesso, ela vai ser eliminada pelo organismo. Entretanto, quando a forma de eliminação, né, é uma forma que a vitamina C vai sofrer uma transformação no fígado e vai virar oxalato de cálcio. E para alguns pacientes que têm predisposição à formação de litíase renal, do cálculo renal, o oxalato, ele é excretado na urina, porque se ele está em excesso, ele vai ser excretado pelos rins, né, para tentar eliminar o excesso, vai predispor à formação de cálculos renais. Então, quando a gente tiver uma necessidade, uma dúvida em relação à ingestão de suplementação de vitaminas, se você tem uma alimentação normal, geralmente e variada, não é necessária. Mas o ideal é você passar por uma avaliação médica do endocrinologista, do nutrólogo, ou mesmo do nutricionista, para saber exatamente, principalmente se você tem algum tipo de doença renal,
né, que a gente está relacionada à hipertensão, formação de cálculos renais ou história de doença renal na família. Sim, só para ilustrar, né, eu até comentei com você, eu tenho uma paciente que fez um quadro neurológico imitando o Alzheimer, né, até confundiu o diagnóstico, e tem uma outra que precisou fazer hemodiálise, né, porque fez uma lesão, maltratou o rim agudamente. E assim, em outra mão, eu recebo no consultório, às vezes, nutricionistas ou nutrólogos, enfim, dizendo que eles gostariam que a vitamina D ficasse acima de 60, né? Eu falo bem assim, bom, a gente corre um risco muito grande, né? Assim, só para poder ilustrar que realmente não é uma coisa para a gente fazer sozinho em casa, né? Que existe um risco nesse sentido. Uma outra coisa que vem arriscando muito a vida dos pacientes, que a gente até tocou nesse assunto, é sobre os anabolizantes e os hormônios que são colocados na forma de chip, não é isso? Então, assim, existe uma série de lesões que esses hormônios podem fazer do ponto de vista endócrino, mas eu queria que você falasse em relação ao rim. Como que é isso? Porque o apelo na academia é muito grande, né? Alice, e assim, antigamente eles faziam lá no vestiário da academia, hoje eles vão ao médico pedir para prescrever anabolizantes, né? Então, eu acho que ficou mais perigoso, porque agora tem um carimbo médico ali prescrevendo, né? O que você acha disso? Então, em relação ao uso de anabolizantes, né, a gente sabe que na medicina existem as indicações precisas, tem alguns médicos que sabem avaliar, né, a necessidade do uso de anabolizantes. A gente sabe que, por exemplo, pacientes com caquexia, alguns têm indicação até para melhorar a massa muscular, diminui o índice de mortalidade, né? Mas o uso indiscriminado por pessoas que buscam só a questão da vigorexia, da estética, né? Isso teria que ser muito bem avaliado por um especialista da área de endocrinologia, da área de fisiatria também, né? Um médico que é especialista em exercício físico, né? Que a gente tem vários. Porque um anabolizante ele pode causar uma lesão renal chamada glomerulosclerose segmentar e focal. A doutora Elizabeth Dyer, que é médica da Universidade Federal do Ceará, fez uma pesquisa com alunos de educação física da universidade e mais de 25 pacientes que ela avaliou, que eram alunos que estavam entrando na faculdade no ano da avaliação. 2 desses pacientes evoluíram com doença renal crônica. Um deles, inclusive, chegou a precisar evoluir para a necessidade de hemodiálise e não conseguiu reverter por conta do desenvolvimento dessa glomerulopatia que a gente chama. Começa com uma perda de proteína importante, fibrose renal, e o paciente evoluiu com doença renal crônica, numa idade muito jovem, induzido por anabolizantes, né? Além disso, a gente sabe que alguns anabolizantes, quando você faz uma dose excessiva, impulsos, por exemplo, semanais, aumenta a chance do paciente ter um estímulo, uma via acessória pelo anabolizante, né, periférica, e estimulação de acúmulo de cálcio. A gente teve um caso também na faculdade de hipercalcemia secundária ao uso de anabolizante o paciente do sexo feminino, inclusive, né? Então, a gente tem que estar atento, principalmente aqueles pacientes que têm antecedente de alguma doença renal, ou que têm diabetes, hipertensão, litíase de repetição, né? Ou que estão utilizando algum tipo de suplemento alimentar ou de hormônio também. Esses pacientes, eles têm sempre que argumentar com o seu médico se aquilo vai fazer bem. Por exemplo, tem a motivação estética, mas se aquilo vai trazer algum risco à sua saúde, não é só a renal, é a hepática também. Os 2 principais órgãos, né, de eliminação de substâncias tóxicas do organismo são o fígado e são os rins. Então, toda a metabolização de substâncias, tanto endógenas quanto de forma iatrogênica, que são dadas ao paciente como suplementação, elas podem causar disfunções graves desses 2 órgãos. É isso aí, excelente. Tá muito bom o nosso papo. É muito interessante como se alinham as especialidades, né? Falam a mesma coisa, todo mundo que vem aqui fala exatamente a mesma coisa. Então, assim, Alice, a gente sempre pede para o médico que vem aqui para dar uma dica. Aí eu vou pedir para você dar a dica de hoje pra gente.
O ideal é que se tenha uma ingestão de líquidos de 30 a 35 ml por quilo em 24 horas, uma ingestão de sódio de 2 gramas por dia, o que corresponde a uma colherzinha de café, de chá rasa, né, nas 24 horas, né, de adicional. Isso se você não está com excesso de alimentação industrializada. Níveis de pressão arterial, principalmente abaixo de 130 por 80 na população em geral. Controle adequado da glicose no sangue, e para os pacientes que têm algum fator de risco para doença renal crônica, por exemplo, é ideal que sempre consulte seu médico para poder fazer os exames de triagem de avaliação da função renal, que são creatinina, o exame simples de urina que a gente chama de EAS e a microalbuminúria. Alice, queria te agradecer por estar aqui com a gente, tratando desse assunto super importante e super esclarecedor, né? Mesmo para nós, clínicos, médicos, sempre é um assunto que nos interessa muito porque é uma importância mundial. Esse foi o nosso Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Estes e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. O Instituto Feminina está preparado para cuidar da saúde da mulher, desde a adolescência até a idade madura. Os médicos Dr. Paulo Batistuta e doutora Samara Matar alinham experiência, tecnologia de ponta e pesquisa pensando na saúde integral da mulher moderna. Localizada na Enseada do Suá, no edifício Vértice Empresarial, o Instituto Feminina possui uma sede confortável, com os equipamentos mais modernos para atender suas pacientes em ginecologia, obstetrícia, ginecologia integrativa, laser e estética íntima. Faça uma visita e conheça o Instituto Feminina. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. Estamos no programa Médicos em 3D, um espaço para fazer um debate, tirar as dúvidas e te dar algumas dicas. Nosso tema de hoje vai ser a privação estrogênica, um tema super importante. Para falar aqui comigo está Paulo Batistuta. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, doutor, um prazer. Então, nosso tema é um tema do dia a dia, né? Do cotidiano. A gente tem uma situação que é fisiológica, né? Da privação estrogênica, que é a menopausa. Exato. Né? Cada vez mais mulheres jovens, ativas, cada vez essa mulher tem chegado no nosso consultório entrando na menopausa, não é isso, Paulo? É verdade. E a expectativa de vida das mulheres brasileiras hoje é de 82 anos. E vem aumentando ano após ano, com os cuidados aí de prevenção, boa nutrição. As mulheres têm vivido mais. E chega uma hora que para de menstruar. Isso é da vida, isso é esperado. Só que com essa parada da menstruação vem algumas particularidades que merecem um cuidado especial. É verdade. Paulo, isso acontece em torno dos 50 anos, não é isso? Pois é, a mulher brasileira. Vamos localizar, né, bastante isso a menopausa. Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam aos 48, porque eu entrei em menopausa precoce. E não é o caso, né? Não. É o que a gente espera mesmo, não é isso? Exatamente. Mas por volta de 47, 48 anos, algumas vão para 54, 52, varia. Mas a gente considera que antes dos 40 realmente é cedo. Mas 47, 48 anos é esperado. Mesmo que tenha sintomas desagradáveis, é o esperado. E aí essa mulher está no auge da carreira, não é isso? Verdade. Constituindo família, às vezes o primeiro casamento, né? Está na metade da vida, Da vida, e aí ela se depara com essa situação e uma série de consequências, não é isso, Paulo?
Assim, a gente tem consequências cardíacas, né? Aumenta o risco cardiovascular, consequências ósseas, emocionais, em relação ao sono, piora o sono, a mulher fica mais ansiosa, mas tem uma coisa que é muito sua, da sua área, né? Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, a propósito, esse mês de março que passou, a Sociedade Brasileira de Ginecologia, ela trouxe um posicionamento a respeito da síndrome geniturinária, que é a falta de hormônio, a privação de hormônios na parte genital da mulher. Causa impacto, né? Então, algumas mulheres vão ter perda de urina involuntária, incontinência urinária. Outras vão ter o ressecamento, isso é para quase todas. Diminui a lubrificação habitual e a lubrificação da excitação sexual, da hora da relação sexual. Isso também causa transtorno, porque a mulher é muito jovem ainda, né? Também nós temos infecções vaginais de repetição, e aquilo se repete, aquilo incomoda, e muitas vezes tudo isso é falta, tem como pano de fundo essa falta de estrogênio, que é a marca do climatério. Paulo, você colocou uma série de problemas, né? E importantes para uma mulher ativa. Sim. Mas a gente tem solução? Me fala. Pois é. Nós tínhamos poucas, né? Há um tempo atrás, não é isso? É verdade. Quando eu formei, nós podíamos apenas fazer a reposição hormonal via oral. Mas aquelas mulheres que têm contraindicação da reposição hormonal ficavam a ver navios. Né? Também nós sabemos que o uso do hormônio pela via oral ou pela via transdérmica, ele não atende todos os casos dessa síndrome geniturinária. Né? Então, hoje nós temos hormônios que nós podemos usar localmente, nós temos hidratantes e nós temos o laser. Temos também a fisioterapia, que faz uma boa contribuição. Então, aumentou o nosso arsenal. Antes eu me sentia bastante incomodado quando chegava uma mulher com uma perda urinária leve, uma incontinência urinária leve. O que oferecer para essa mulher? Não tinha ainda fisioterapia nova. Hoje nós podemos fazer a fisioterapia, os hormônios locais. Mulheres que têm contraindicação de hormônio, como por exemplo as mulheres sobreviventes aí do câncer de mama, eu posso fazer o laser. Então, tem algumas ferramentas muito boas. Fala um pouquinho mais de laser, Paulo. É um assunto muito novo, né? A gente ouve muito falar de cirurgia, né? Uma coisa que as pessoas lançavam mão, mas isso que você falou, é uma fase mais tardia, não é isso, a cirurgia? Mas o laser a gente já pode começar em qualquer fase, não é isso? Cirurgia para corrigir incontinência urinária. É isso. De um modo geral, o que o laser vai fazer é fortalecer os tecidos. Então, imagina aí, o laser dermatológico já é bem conhecido há muito tempo, né? Umas 3 décadas pelo menos. Então, as mulheres, principalmente, gostam de fazer laser para a pele ficar pele de pêssego, tirar o pé de galinha, o código de barras. Então, ele ajuda o tecido a ficar mais jovem, rejuvenescido. E esse efeito sobre a pele acontece porque o laser estimula, uma vez que ele é aplicado sobre a pele, sobre o tecido, ele estimula que haja uma produção de novas fibras de colágeno, novas fibras elásticas e que aumente também a quantidade de vasos sanguíneos que nutrem aquela região. Mais ou menos o que acontece na face, né? É a mesma coisa. O tecido vai ficar rejuvenescido. É um rejuvenescimento. Esse tecido ele fica bem alimentado. Então é incrível, porque se a pessoa tem marcas de expressão leves, você consegue tirar. Hoje o dermatologista usa o laser associado com preenchedores, com bioestimulantes, que eles associam. A gente também começa a fazer esse tipo de abordagem na parte genital. Então, assim, para essa síndrome geniturinária, nós usamos basicamente o laser. Os bioestimuladores ainda não, mas eu vejo... Futuro. Não, nós não usamos tanto, mas nós já temos, por exemplo, quando tem uma diminuição do volume dos grandes lábios, nós fazemos bioestimuladores ali, podemos fazer também. Mas eles não visam propriamente suprir essa falta de estrogênio. O que vai resolver o problema da falta de lubrificação, da falta de elasticidade, é o laser. É o laser genital. Então ele é aplicado dentro da vagina. Ele é aplicado na face e ele é aplicado na superfície. Mas na vagina, ele é aplicado dentro da vagina. Toda vagina vai receber o tratamento de laser. E esse tecido todo, como um todo, vai ficar rejuvenescido. Sim, então a gente usaria o laser. Quais seriam as indicações? Poderia ser para incontinência urinária também? Sim, porque ele fortalece o tecido e a perda urinária por causa de um enfraquecimento. Sim. Sendo fortalecido, ele consegue resolver muitos casos. Sim, para a lubrificação também. A lubrificação, porque aumenta a quantidade de vasos sanguíneos, então vai lubrificar melhor.
Então, uma grande parte dessas nossas queixas estariam atendidas, né, da mulher menopausada. Outra coisa que é importante é a resistência do tecido, que é um tecido que tem uma tendência a ficar mais fino. A mucosa vaginal tem cerca de 40, 60 camadas na mulher que tem estrogênio, que menstrua. 40, 60. No climatério passa a ter 10, 20. Com o laser vai ter novamente 40. Vai ficar um tecido mais forte, ele aguenta mais impacto. Então, no local que vai ter mais tensão na hora de uma relação sexual, por exemplo, o tecido está frágil, não consegue. Fortalece o tecido com estrogênio, com hormônio ou com laser, permite uma boa atividade. E você vê futuro, você vê uma boa opção de misturar as terapias, Paulo? O que você pensa disso? Por exemplo, estrogênio oral ou transdérmico e mais o laser? Não, isso aí já acontece. Isso é uma tendência, isso para mim não tem volta. E até acrescenta isso que você coloca, os bioestimuladores, por exemplo, porque hoje é comum, você vai... quer cuidar da estética facial, então você vai fazer um Ultraformer, que é ele atende estruturas mais profundas, um laser que pega estruturas mais superficiais e ainda dá uma injeção de substância que estimula colágeno, não é isso? Tratamento combinado, os preenchedores ainda. Sim. Tudo isso está caminhando para a parte genital. Já está acontecendo. A gente já utiliza essas ferramentas. Então a gente vai juntar armas, né? É isso aí. Para o nosso exército, porque realmente não é um problema de saúde fácil de tratar, não é isso? Pois é, a mulher no climatério ela tem uma grande mudança, que ela não pode mais ter filhos. Sim. Muitas mulheres acham que elas não podem ter mais nada. Sim. Né? Quando acaba a maternidade, acaba também a vida dela de mulher. Mas hoje as mulheres estão no auge, como você começou a sua fala, as mulheres estão no auge da profissão, às vezes estão no segundo relacionamento. Sim. E eu acho que o climatério ele representa apenas uma interrupção da capacidade reprodutiva. Ponto. O resto tem que continuar. Pujante. E as mulheres numa idade mais avançada? Você até citou, a gente estava conversando, né? Sobre uma senhorinha de 80 anos, não é isso? 74. 74 que veio com essa queixa. Ainda assim, há espaço para esse tratamento? Olha, quanto mais precocemente, eu vou voltar à analogia da dermatologia, porque a gente já conhece bem isso, as mulheres principalmente conhecem muito bem isso da dermato. Não espere sua pele ficar com muitas marcas, a pele degenerar, ficar com muita ruga para começar uma abordagem. Quando começar alguma mudança genital, é a boa hora de fazer. Né? Então, uma senhora que começa a fazer com 74 anos, talvez não seja o melhor momento. Ela terá ganho. Mesmo assim ela ganha. Ela terá ganho. Mas o ideal é que ela começasse um pouco antes. Né? Então, se ela faz o climatério com 50 anos e já começa, estou notando um ressecamento, pode começar a fazer a reposição. A reposição pode começar a fazer o laser, não tem problema, vai ser ótimo. Agora, o efeito de uma aplicação de laser vai se estender de 1 a 3 anos. Então, tem um prazo longo. Né? Daqui 3 anos, 1 ano, começou a ficar ressecado, começou a aparecer infecção, começou a ter perda urinária, vai lá e faz mais um pouco. É uma ideia recente, né, Paulo, dentro da endocrinologia, que você já comece um acompanhamento, talvez até um início de um hormônio antes da menopausa. Antes né? da decadência final. Exatamente. Né? Já começa uma progesterona, alguma coisa paralela. Então o laser também tem essa indicação. A mulher vai perceber. Então, assim, precisa fazer exame de sangue? Olha, pro laser, a mulher sente na prática. Fazia uma atividade física e não perdia xixi, agora começa a perder um xixizinho. Ou então perdia um pouquinho, agora perde mais. Ou então, na hora da relação sexual, demora muito a ficar lubrificada. Ou nem fica. Aí, na relação sexual, precisa usar lubrificante uma vez, precisa usar 2 vezes. Quer dizer, tem possibilidade de ficar livre disso, de retornar a uma função. Agora também o laser não é a panaceia, não resolve tudo. Às vezes nós temos questões sexuais que vão demandar um sexólogo, talvez uma questão emocional, né? Um psicólogo, uma pessoa da área psíquica, né? Para atuar. Porque você precisa ter a máquina localmente fortalecida, mas não é só ela. Né? Tem a questão biológica, mas tem a questão emocional, claro. né? Paulo, outra questão é relacionada
alterações adquiridas, que a gente estava até conversando, né? Por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama, tem contraindicação, não é isso? Para reposição hormonal. Eu falei para você que eu recebi até uma aula, né, recente, falando sobre isso, que as outras questões a gente dá conta, né? Então a gente consegue proteger o coração dessa mulher, a gente consegue fortalecer o osso, mas existem questões que a gente não consegue, né? Verdade. Que faz muita falta o hormônio. Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, então o exemplo clássico aqui é da mulher que teve câncer de mama. Né? É uma mulher que tem uma proibição, não só essa mulher que teve câncer de mama, uma mulher que também que teve trombose, algum tipo de trombose, e agora depois da Covid isso está mais frequente, né? Então as pessoas que não podem usar hormônio farão o quê na época do climatério? Exatamente. Então, como você disse, a partir dos ossos nós conseguimos usar substâncias que não são compatíveis com a doença. São neutras para a mama, né? São neutras para a mama. Nós temos várias abordagens, mas para a parte genital especificamente é difícil, é um desafio. Então, para essas pacientes hoje já existe um entendimento na oncologia, os oncologistas começam a falar disso, sobre o laser. O laser passa a ser uma ferramenta muito boa para as mulheres. Então, você mencionou uma conhecida de 42 anos. É uma menina. Eu tenho uma conhecida que teve câncer de mama e teve que retirar os 2 ovários aos 42 anos. Exatamente. E agora? Exatamente, é uma menina. Então, essa mulher, a minha sugestão para os ouvintes aqui, já que câncer de mama é uma condição bastante comum, né? A mulher que para de menstruar, começa a fazer o laser logo. Não espera começar a sentir sintomas, não começa. Maravilha, né? Agora, recentemente, eu recebi uma moça de 49 anos, ela é muito exuberante, faz muita atividade física, assim, é fitness, ela é toda, sempre fez assim os cuidados de saúde e se viu com câncer de mama em novembro. Ela já operou, ela já fez quimioterapia, parou de menstruar. E aí, então, ela percebe uma mudança genital. Você vê, é rápido. Ela fez isso, a operação, em dezembro. Ela já fez as quimioterapias, agora está aguardando para fazer a radioterapia. Ela não precisou tirar mama. Mas ela, pela quimioterapia, ela não vai menstruar mais. E essa é uma diferença marcante entre a menopausa fisiológica, né? Exato. Porque é rápido. É igual um golpe de machado. Sim. Né? É diferente no processo fisiológico, demora 2 anos, talvez mais. Tem até uma adaptação. E a mulher vai adaptando. Mas nesse caso, então, ela teve a quimioterapia. A partir da quimioterapia, os medicamentos da quimioterapia matam células do ovário, que produziriam hormônio. Então, por isso que para... Uma castração mesmo, né? É uma castração química. E aí, então, ela precisa desse apoio, sabe? Então, procure logo. Não fica com medo, isso não é uma aventura. Hoje, já temos, você vê, a publicação de março desse ano, da Sociedade Brasileira de Ginecologia, o comitê especializado em climatério, ele faz a recomendação do laser para essas mulheres após câncer de mama. Excelente ferramenta, né? Muito boa. Veio agregar muito, né, Paulo? Muito boa, Paulo, todo mundo que vem aqui a gente pede para deixar uma dica, né? Aí eu vou pedir para você deixar uma dica para essa mulher ou para esse parente dessa mulher que está te ouvindo agora. A dica que eu dou é, tem que preocupar com esses cuidados do corpo, tem que preocupar com tudo isso, mas é fundamental a gente ter um objetivo de vida claro. A gente buscar um futuro produtivo. E com a menopausa, a vida não acaba, ela está começando. E agora a mulher está cheia de experiência, a maturidade tem essa virtude. Então, é uma vida que começa, Paulo, muito obrigada. Falou para mim lá no meu coração, né? Estou aí incluída nesse grupo de mulheres ativas, né? Que bom. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Prazer, tá bom? doutora. Obrigado eu. Esse foi o Médicos em 3D, dicas, dúvidas e debates. Este e outros conteúdos você vê aqui e no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar.
Estamos no programa Médicos em 3D, um espaço para fazer um debate, tirar algumas dúvidas e, por último, te dar umas dicas. Nosso tema de hoje é sobre o envelhecimento, mas o envelhecimento daquele idoso frágil. Como não chegar lá e, se chegar, como evitar? Para tratar desse assunto comigo está aqui a doutora Valesca Binda, que é geriatra. Tudo bem, Valesca? Tudo bom. Valesca, então, é a sua praia, não é? Essa Sim. parte do idoso frágil, que você gosta de fazer, né? Amo, né? Que são as visitas domiciliares, né? Que é aquele idoso que já não consegue mais ir até o consultório, aquela família que já está cansada, desesperada, estressada, porque tem uma pessoa totalmente dependente em casa ou que está ficando dependente. Então, esse é o idoso frágil. Antes da gente se tornar esse idoso frágil, ou antes de uma pessoa nossa, né, nossos pais, existe algum sinal, existe alguma doença mais relacionada, existe algum sinal físico? Por exemplo, o obeso, vamos supor, ou quem já tem diabetes, é mais suscetível? Quando a gente está falando do envelhecimento, aquele idoso que vai ficar frágil, uma coisa que eu penso aqui é as demências. São as doenças incuráveis, né, que vai levar aquele idoso a ser um idoso frágil no futuro. Então, lógico que o controle da obesidade, da hipertensão, do diabetes, de base, do colesterol. Né? Os estudos, eles falam que se a gente tiver um envelhecimento que a gente possa controlar tudo isso, você vai ter menos chance de ter demência no futuro. Se a gente for falar de números, então, imagina que aos 70 anos, 1 em cada 100 idosos pode ter Alzheimer, né? Aos 80, isso cai para 1 para 10. E aos 90, uma de nós duas vai ter Alzheimer. Então, pensa que como é prevalente uma doença incurável com o envelhecimento, né? E se a gente falar assim da fragilidade nesse estágio da demência, aquele estágio que o idoso já está num estágio avançado da doença, ou Alzheimer, ou Parkinson, ou uma sequela de AVC, ou um câncer avançado, onde o idoso já está totalmente dependente, é onde ele mais precisa de atenção, de cuidado, de dedicação, de paciência. E aí a gente já está cansado, né? Então, é importante que essa família pense... Eu vou contar o que eu vivi essa semana, né? De uma idosa que ainda deambula, que ainda conversa, come pela boca, tem a sua independência, mas que nós firmamos o diagnóstico de demência mista, vascular e Alzheimer. Por que, doutora, as duas? Porque ela já teve derrames, AVC, né? Que são o AVC, e ela agora também está com uma atrofia no cérebro na área do Alzheimer. Então, ela tem as duas doenças associadas, que ela está perdendo já a memória recente, esquecendo o fogão ligado, não conseguindo mais sair sozinha. E alguns filhos não entendem essa fragilidade que ela está entrando e começam a ficar sem paciência de responder uma pergunta mais do que 2, 3, 4 vezes. Não tem paciência para dizer que ela precisa se higienizar melhor, que ela está com o cheirinho do xixi, mas não é porque ela não se higienizou melhor, porque a cabecinha dela não comanda mais essa questão do autocuidado, né, da higiene, de trocar de roupa, de tomar banho todo dia. E isso não é porque ela quer atazanar a vida de um filho ou deixar o marido mais nervoso, é porque ela está doente. Então, esse adoecimento muitas vezes não é entendido pela família. A família não está preparada para isso. Não está preparada. E existe algum sinal? Por exemplo, uma vez eu tinha uma paciente, ela muito fofa, conversava muito na consulta, e um dia ela estava na recepção, e aí eu entrei, ela olhou para mim e falou assim: eu te conheço, né? Eu já vim aqui antes, não foi? Aí, quando ela entrou no consultório, eu falei para a família: olha, né, uma paciente minha de muitos anos, ela simplesmente me deu essa dica e a família ainda não tinha percebido. Tem algum sinal de diferença do comportamento que a família possa, por exemplo, caracterizar assim? Vamos supor, não dá mais para viver sozinho. Agora ele precisa de auxílio, ou morar com os filhos, ou de um cuidador. Uma vez diagnosticado, não dá mais para morar sozinho, né? Não dá mais para ficar sozinho. Perigoso, né? Eu digo que assim, pode continuar a ter a independência que tem, mas é uma independência vigiada, né? 24 horas, né? As dicas, é o que você falou mesmo, é aquele paciente no consultório, a gente diz que é o sinal da cabeça do lado, né? Você pergunta uma coisa para o paciente, ele pergunta para a filha: come mesmo isso?
isso, que dia mesmo que é o meu aniversário, quando é... Mas o esquecimento que a gente tem que se tocar para dizer, olha, isso é perigoso, é das coisas que acabam de acontecer. O idoso que está demenciando, ele não percebe que ele está ficando esquecido. Não é uma queixa do paciente que está esquecido. Quando aquele idoso chega no consultório dizendo, doutor, eu vim aqui porque eu estou esquecida, nem sempre é demência. Às vezes é depressão, é ansiedade, falta de atenção, isolamento, que a gente está vivendo, luto, né? Mas aquela família que chega dizendo para você, doutora, meu pai está esquecido, está perdendo as coisas, não sabe onde bota, tem um monte de chave, a chave sempre some, não sabe onde guarda o óculos, está queimando a comida que sempre fazia muito bem, não está dando conta mais de pagar as contas, estão ficando atrasadas, está tomando multa, aquele que está dirigindo não está prestando atenção, é retrovisor que está arranhando, é lugar que tá manobrando errado, né? Então, a memória recente, a que acaba de acontecer, almoçou, esqueceu o que almoçou, comeu ontem, esqueceu o que comeu ontem, perguntou uma coisa mais do que uma vez, no telefone, liga para uma filha e conta a mesma história 1, 2, 3 vezes. Então, são sinais, às vezes, que a gente não percebe no dia a dia, na nossa correria, e esse isolamento social, a pandemia, fez muitos filhos não perceberem isso. Quando se ligou, quando percebeu, o negócio já está muito na frente. Isso é uma verdade, né, Luz? Porque, assim, quando o idoso começa a apresentar os sintomas da doença, ele já está há anos doente, né? Então, a atrofia no cérebro já está acontecendo, a doença já está instalada, né? Mas é uma fase inicial de uma doença que ela pode ser controlada, ela pode ser estabilizada e lentificar a sua evolução, mas ela não tem cura, né? Então, esse suporte com as famílias, com quem está cuidando, é importantíssimo, porque imagine você com uma pessoa doente dentro da sua casa que te pergunta a mesma coisa 10, 20, 30 vezes, ou que está sempre procurando uma coisa que não acha, ou que está culpando alguém que está sendo roubada, né? Que sempre as empregadas são culpadas, né? Então, assim, é uma empregada que está há anos cuidando desse idoso, que é de confiança, mas, nossa, a minha empregada está me roubando. Ou, às vezes, quando é casal, cisma que o marido está fazendo fisioterapia, está dando mole para fisioterapeuta, né? Tá com essa mudança de angústia. Comportamento. Exatamente. Mesmo, né? Às vezes até para um quadro de agressividade também, né? É aquele idoso que era calmo, tranquilo, que começa a xingar, brigar, né? Então, isso também é um alerta. E, Valesca, o contrário, o idoso que está pleno emocionalmente, de maneira cognitiva, mas a parte física está ruim, né? Já não anda mais. Quais são esses cuidados que a família tem que ter com eles? Sempre que puder ter um profissional, aquele idoso que não sai mais de casa, que vá até a sua casa fazer o exercício, né? Manter a fisioterapia regular. Alguns têm planos de saúde, outros têm algumas clínicas que atendem com um preço melhor, ou até o SUS também, muitos idosos conseguem esse atendimento. Ter um cuidador para aquele idoso, se possível, que cuide só dele, não dele, da casa, da comida, da roupa, porque aquele idoso que está frágil, que precisa de ser cuidado, se ele for cuidado por uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo, esse cuidado pode ser prejudicado, porque pode ficar com a fralda se tiver incontinência urinária maior tempo e dar maior chance de infecção urinária, pode ficar na mesma posição da cama sem ser virado e abrir feridas, né? Então, a prevenção de feridas naquele idoso acamado é importante com a mudança de decúbito, né? Mudança de lado na cama ou na poltrona, né? Esse cuidado com a higiene do idoso, né? O banho diário, o ideal que seja no chuveiro, mas aqueles que não saem da cama têm o banho no leito, né? Uma orientação de um profissional que vá à sua casa te orientar em relação a isso é importante. Faz a diferença, porque né? a gente não nasceu sabendo fazer isso. Muitas famílias, Luz, o que acontece? O idoso sai de casa bem,
teve um AVC ou o Covid, que a gente viu muito agora, e volta para casa numa cama hospitalar, né? Traqueostomizado, gastrostomizado, cheio de feridas, com sequelas, né? Irreversíveis, que ele tem que ser cuidado. E quem está ali no dia a dia com o idoso ainda não sabe como cuidar. Então, ter uma ajuda do profissional, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, para orientar, né? Melhor forma de trocar fralda, de dar o banho, de hidratar a pele, a alimentação, né? Muitos idosos acamados ainda comem pela boca, né? E eu sempre incentivo as minhas famílias que isso seja até o fim, para a gente não pensar que aquele idoso que já está muito frágil, numa fase avançada, que seja do Alzheimer, do Parkinson ou de uma sequela de AVC, que eu tenha que colocar uma gastrostomia para ele viver, né? Porque muitas vezes, até pela ansiedade de quem está cuidando, nós fazemos iatrogenias, que são o quê? Medidas fúteis, é a medicina fútil, né? Não adianta mais. Né? Não adianta. Não acrescenta. Né? E isso a gente fala muito quando a gente fala do cuidados paliativos, né? Que são os cuidados no fim da vida, né? E também não só no fim da vida de quem tem câncer, mas de quem tem doenças incuráveis, que é você cuidar muito bem daquela pessoa até o fim da vida. Né? Garantir o conforto, né? Exatamente. Que seja e a dignidade. Pela alimentação oral, que seja no cuidado de você, no afeto, né, de você dizer para aquela pessoa que você ama, né, que você tá ali, que você tá junto, porque muitas vezes quando a gente tá estressado no cuidado, a gente não consegue mais ser filha, não consegue mais ser esposa, a gente só tá naquela dinâmica do dia a dia, né, e cansado também, doente junto. Então, Valesca, esse tema é super profundo, né? Uma hora eu vou te chamar pra gente vir aqui falar só sobre cuidado paliativo. Combinado. Combinados? Então, todo mundo que vem aqui deixa uma dica, né? E eu queria que você deixasse uma dica especialmente, talvez, para esse familiar que está lidando com esse idoso frágil, né? No final da vida já, que a medicina já não vê mais expectativas, né? Mas ainda assim ele pode ser cuidado, não é isso? É muito importante isso, a gente falar do estresse de quem cuida, né? É importante, o que eu diria para você, cuidador, familiar, né? Que você se cuide também, que você tenha aquele seu tempo para você se cuidar, tanto emocionalmente, espiritualmente e fisicamente também, né? Porque aquela pessoa que está cuidando de um idoso incapacitado, ele tem que ter forças, tem que ter energia, porque aquele idoso não tem culpa de estar ali incapacitado ou totalmente dependente, né? Então, tenha paciência, amor e se cuide também, para você dar conta. Inclusive até o médico precisa se cuidar, né? Com Nós certeza. médicos também. Valesca, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Essas dicas realmente são muito valiosas, ainda mais nós, né? Que temos sempre um idoso perto da gente, né? Espero que fique mais tempo, que os meus idosos fiquem mais perto de mim por muito tempo ainda. Eu também. Esse foi o programa Médicos em 3D, debates, dúvidas e dicas. Estes e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar.